Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo do quadro Você Entendeu Errado, que é um quadro onde a gente conversa sobre coisas que nós entendemos errados e a gente quer compartilhar com você. E eu tô aqui, Saulo Daniel. Como é que você tá, meu amigo? Melhor do que mereço. Muito bom ter você aqui mais uma vez para compartilhar com essa galera. Prazer todo nosso. E hoje eu queria conversar com você sobre impor as mãos sobre alguém. É uma coisa perigosa? Te pode impor as mãos sobre as pessoas? E eu queria refletir junto com você com um texto bíblico aqui. Vamos lá. Meu amigo, há esse entendimento de que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de impor as mãos sobre as pessoas, né? Que talvez o espírito que está naquela pessoa, aquilo que ela está vivendo, pode ser passado. A gente entendeu isso errado? Que tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, em que Paulo diz expressamente a Timóteo: a ninguém imponhas apressadamente as mãos, não participes dos pecados alheios, a ti mesmo conserva-te puro. Então a mentalidade de que essa oração com imposição de mãos, ela tem alguns perigos, e que se você impõe as mãos sobre uma pessoa de modo precipitado, na hora de orar, o pecado dela passa para você, ou uma dificuldade espiritual que a pessoa esteja passando entra em você. Então nem todo mundo pode impor as mãos, só algumas pessoas especiais, tá? Ou se você for impor, você tem que orar antes, tal. Sim. Mas ela é fruto de um contexto errado, de uma interpretação fora do seu contexto. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o ato de impor as mãos, ele já era uma prática do judaísmo. Ok. Tá? Desde o Primeiro Testamento, quando, por exemplo, Moisés impõe as mãos quando o povo está batalhando e é segurado, ele já velho, segurado por dois auxiliares, por Ur e Arão, que precisam daquilo. Quando as mãos de Moisés estão impostas, o povo prevalecia, as mãos caíam, o povo ia fracassando na batalha. E havia outras situações, por exemplo, onde impunham-se as mãos, por exemplo, sobre naquele texto do bode emissário, onde você trazia um bode e enviava outro, carregando a culpa do povo. O conceito de imposição de mãos, e também depois vai ter uma referência desde o Rabino Hillel, acerca de imposição de mãos para curas, que Jesus praticou muito, diversas vezes. Você vai ver Jesus impondo as mãos para curar pessoas, e a ponto de que no texto de Hebreus capítulo 6 vai dizer que a imposição de mãos fazia parte da doutrina básica rudimentar de Cristo. Sim. Das coisas mais primordiais que Cristo ensinou foi a imposição de mãos. O conceito disso é simplesmente a comunicação. Quando alguém está comunicando sobre o bode e mandando ele para fora, está comunicando uma culpa que você quer transferir, com base num ritual litúrgico que eles faziam. Quando Moisés está fazendo isso, ele está comunicando a autoridade que Deus deu a ele para que o povo prevaleça, estando alinhado com a autoridade que Deus concedeu ao líder. Quando Jesus impõe as mãos sobre doentes, ele está comunicando a saúde, ele está comunicando vida, para que aquele enfermo receba a vida que havia nele. E ele ensina a mesma coisa para os apóstolos. Ou seja, a imposição de mãos é um ato de comunicação, de você entregar de modo simbólico, mas com valor espiritual, aquilo que Deus já te deu. Aquilo que você recebeu de Deus também passa para as pessoas. É a lógica que Paulo vai dizer na ceia. Ele fala assim: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Então, a imposição de mãos é um ato prático que faz isso. Uma outra, e talvez uma das mais usuais utilidades da imposição de mãos, é o ato da ordenação. Sim. Jesus ordena os apóstolos impondo as mãos sobre eles. Em Atos capítulo 6, os apóstolos ordenam os diáconos fazendo também imposição de mãos. Paulo vai dizer a Timóteo assim: não despreze o dom que é em ti, o qual lhe foi dado por profecia, por meio da imposição de mãos do presbitério. E aqui Paulo está falando sobre a ordenação de presbíteros. Paulo está falando com Timóteo: olha, Timóteo, quando você for ordenar alguém, por exemplo, você não vai ordenar uma pessoa que é nécia. Ele vai trazendo os conceitos aqui, e aí chega no verso 22, ele diz assim, no verso 21, ele diz assim: conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observe essas regras sem preceito, nada fazendo por favoritismo. Não ordene uma pessoa só porque ele é seu amigo. Seu primo. Exatamente. Ele diz: a ninguém impões apressadamente as mãos para ordenar.
Sim. Não constitua um pastor sem que ele esteja preparado. Não consagre uma pessoa ao ministério de forma precipitada. Porque senão, você pode se tornar participante do pecado do outro. Se você ordena uma pessoa de má reputação, você está endossando e dizendo que você acredita na postura dele. Sim. Então, conserve-te puro a ti mesmo, para que você não ordene uma pessoa que está numa situação que não é validada pela igreja. Então, ele está dizendo isso. Isso leva uma noção muito boa que muito poucas igrejas observam. Eu não tenho nada contra, por exemplo, a ordenação pastoral por meio de unção, com óleo, joga óleo na cabeça das pessoas. Mas é preciso entender que isso é muito simbólico. Isso é apenas simbólico. Isso era usado no Antigo Testamento para reis, para sacerdotes. Mas o padrão do Novo Testamento não tem esse tipo de prática. Não tem unção com óleo na cabeça de pastores. O padrão do Novo Testamento é que a ordenação é feita por meio da imposição das mãos. É importante a gente pensar nisso, porque essa unção com óleo muitas vezes dá a entender à igreja que aquela pessoa agora tem unção e as outras pessoas não têm. Entendi. Quando João mesmo escreve no Novo Testamento... especial. Exatamente. Uma aura agora de mais elevação espiritual que os outros não têm. Eu lembro que algum tempo atrás, quando eu servia na minha igreja anterior, como diácono, eu fui conversar com um pastor e ele disse assim, eu não posso falar com você porque você não tem unção. Eu disse, puxa, mas a palavra diz, João diz que todos vós tendes a unção do santo. Uau. Por que eu não tenho unção? E a igreja nem tinha essa prática de derramar óleo na cabeça, mas muitas vezes isso é comunicado à igreja, de que pastores são ungidos e os demais não. Porque foi ungido ali com óleo na frente de toda a igreja. Se isso é feito de um ato simbólico, tudo bem. Sim. Agora a gente precisa tomar muito cuidado para isso não ser uma doutrina, até porque comunicação não errônea, é uma prática neotestamentária. A prática neotestamentária, a prática do Novo Testamento é que a consagração de pastores, a ordenação de bispos, de presbíteros, seja feita por meio da imposição das mãos, que é um ato de comunicação de autoridade por meio daqueles que já exercem. Sim. Então, esse texto está falando de algo que é muito valioso e que é rudimento, é o princípio basilar da doutrina de Cristo, que é comunicação. A base do evangelho é essa, é dar o que eu já recebi de graça. Sim. Uma coisa que eu acho maravilhosa nessa questão da doutrina da imposição de mãos, e que é extremamente simples, mas eu tenho que tocar em você, eu tenho que estar perto de você, né? Quando ele diz assim, unge os que são doentes, né, para que eles sejam curados, eu preciso chegar lá, eu tenho que ir lá no hospital, eu tenho que te ver, porque eu poderia orar lá de casa, né? Mas eu tenho que ir lá, eu tenho que pôr a mão em você e todo esse afeto, né? Esse carinho, esse irmão, né? Diante de outro irmão, essa relação maravilhosa que tem a imposição de mãos, né? E que a gente possa ser muito zeloso com isso, principalmente quando nós estamos falando de liderança e a nova liderança. Perfeito. Olha só, se esse vídeo abençoou você, se ele despertou você para algo, eu queria te pedir algo. Que você seguisse o Saulo nas redes sociais. O Saulo tem se dedicado a compartilhar conhecimento sobre interpretação bíblica. Então eu vou deixar o arroba dele aqui, as redes sociais dele aqui na descrição, para que você possa acompanhar tudo que ele tem feito lá e ser mais ainda abençoado. Também curte aqui esse vídeo, deixa um comentário aqui, o que falou com você, se ele já tinha entendido isso, se ele tinha entendido de forma errada. E também pega esse link e manda para todo mundo. Se inscreve no canal, porque toda vez que sair um Você Entendeu Errado novo, você vai ser avisado aí. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe muito. Sempre uma honra. A honra é toda minha. E olha só, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.